Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim e você está no Espiritismo Fácil. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do ESD, o nosso ESD online. Ainda estamos no tomo 1, estudando as bases aí da doutrina espírita. Então hoje nós vamos dar entrada no módulo 4, que é o módulo que trata da existência e sobrevivência do espírito. Então são temas interessantíssimos, principalmente para quem está entrando agora na doutrina espírita, então tem bastante curiosidade sobre essa questão da existência e da sobrevivência do espírito após a morte. Então é isso que a gente vai começar a estudar aqui, que justamente o objetivo geral deste capítulo é propiciar conhecimento a respeito da existência e da sobrevivência do espírito. Então a gente vai entender realmente as bases espíritas que temos para poder ter essa convicção e essa fé tão raciocinada e tão forte de como sobrevivemos à morte, E aqui ele tem um textozinho que começa dizendo: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Jesus, em João 3,8. E aí a gente já tem uma introdução do que a gente vai estudar. Então, o primeiro roteiro que nós vamos ver aqui hoje é o roteiro 1, claro, que trata da origem e natureza do espírito. Os objetivos específicos desse roteiro é refletir sobre a origem e a natureza do espírito, conforme os ensinamentos espíritas, e refletir sobre a natureza do espírito como individualização do princípio inteligente, porque isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, que nós continuamos seres individuais, mesmo após a morte. Então, vamos aqui iniciar os subsídios, quando ele começa tratando sobre a origem do espírito. Então, ele fala: ensina a doutrina espírita que o espírito, escrito em letra minúscula, é o princípio inteligente do universo, sendo a inteligência seu atributo essencial. Esse princípio inteligente, que tem sua origem no elemento inteligente universal, passa por um processo de elaboração e individualização até transformar-se no ser denominado espírito. Notem que é espírito com letra E maiúscula, porque quando fala de espírito com a letra E minúscula, é o princípio inteligente. Então, essa inteligência que todos nós temos, é o princípio da inteligência, não é individualidade, espírito, que é esse espírito com letra maiúscula, que esse princípio inteligente ele vai evoluindo ao longo do tempo, através do elemento inteligente universal, o início dele, até chegar ao espírito como individualidade propriamente dito, que é justamente o que ele vai discutir aqui na frente, Assim, a palavra espírito tanto é empregada para designar o princípio inteligente do universo, quanto para designar esse mesmo princípio após a sua individualização. O espírito, princípio inteligente individualizado, é criado por Deus. Não é, porém, uma emanação ou uma porção da divindade. É sua obra, exatamente como uma máquina o é do homem que o fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. E aí tem uma dúvida, até às vezes, que a gente, limitada ao plano material em que estamos, nos perguntamos como é que, já que a gente reencarna tantas vezes, como é que vai preencher todos os orbes do universo? E está aí porque a criação é contínua, Ela não para. O espírito é a individualização do princípio inteligente, assim como o corpo é a individualização do princípio material. Essa individualização do princípio inteligente se efetua numa série de existências que precedem o período da humanidade. Existências essas em que o princípio inteligente passa a primeira fase do seu desenvolvimento, ensaiando-se para a vida. Esse seria para o espírito, por assim dizer, o seu período de incubação. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização,
começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Esse princípio inteligente ele ainda não é o espírito individualizado como nós somos hoje. Esse princípio inteligente do qual somos dotados hoje, ele veio em evolução desde em períodos que precedem o período da humanidade conhecida hoje, que nós conhecemos, porque ele começou lá no princípio universal. Então, ele foi se individualizando, se aperfeiçoando, até se tornar um espírito como somos hoje. É uma evolução, como a lei do progresso é para todos, né? Assim também para o princípio inteligente. É justamente isso que ele vai tratar aqui, porque é um pouco difícil de aprender isso. Então, ele vai falar aqui um pouco sobre a evolução do princípio inteligente. A propósito, ensinam os espíritos superiores que os elementos orgânicos formadores dos germens que proporcionaram a união do princípio inteligente à matéria achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começar em existência nova em novo globo. Depois de criada a Terra, esses germes ficaram aguardando as condições propícias para se desenvolverem no planeta. Assim, podemos dizer que o princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade, por meio de 1000 modelos inferiores, nos labirintos de uma escala ininterrupta, por meio das mais bizarras formas, sob a pressão dos instintos e a serviço de formas inverossímeis, vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Esses inúmeros avatares, em milhares de organismos diferentes, devem dotar o princípio inteligente de todas as forças que lhe hajam de servir mais tarde. Eles têm por objetivo desenvolver o envoltório fluídico, que é o perispírito, dar-lhe a necessária plasticidade, fixando nele as leis cada vez mais complexas que regem as formas vivas, criando-lhes assim um tesouro potencial, mediante o qual possam um dia manipular a matéria de modo inconsciente, para que o espírito possa operar sem o entrave dos liames terrestres. Quem recusará ver nos milhões de existências a palpitarem no planeta a elaboração sublime da inteligência, prosseguindo incessante na extensão indefinida do tempo e do espaço? São as eternas leis da evolução que arrastam o princípio inteligente a destinos cada vez mais altanados, para um futuro sempre melhor, desdobrando-se em panorama de renovadas perspectivas a partir da idade primária aos nossos dias. Esse princípio inteligente, ele vem progredindo desde as formas básicas primárias que apareceram aqui na Terra até a humanidade como conhecemos hoje. É de difícil entendimento, isso vai ser aprofundado ao longo do tempo, mas aqui a gente já lança a base para entender que o espírito, como o conhecemos hoje, ele não foi criado assim como o conhecemos hoje. Ele veio numa evolução contínua, assim como a humanidade está continuamente em evolução, né? Não foi o acaso que gerou essas espécies animais e vegetais. No seu desfile, a consequente possui sempre algo mais que a antecedente, né? A questão da evolução, isso aqui. E quando a ciência nos desvenda os quadros suscetíveis dessas transmutações, é que vemos a inapreciável riqueza nelas contida, a ampliar-se sempre. Quanta majestade nessas fases de transição, que grandeza nessa marcha lenta, porém firme, para chegar ao homem, florescência da força criadora, joia que resume e sintetiza todo o progresso. Então, nós como homens, humanidade, somos o ápice dessa evolução. Claro que ainda estamos em evolução, mas diante de tudo que já passamos, para transformar esse princípio inteligente e espírito individualizados, somos o ápice dessa evolução. Porque, como ele fala aqui, tudo no universo está submetido à lei do progresso, desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando a flor das águas, a cadeia das espécies, diferentes manifestações dos princípios inteligentes têm se desenrolado através de séries variadas até nós.
Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas, na escalada da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus, porque é isso que vai definindo a nossa individualidade, né? O pensamento, a consciência, a nossa autoconsciência e a nossa liberdade, né? E o livre-arbítrio. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna consciente. A união do princípio inteligente à matéria, assim como o processo evolutivo desse mesmo princípio inteligente até atingir a sua individualização plena, são descritos pelo espírito André Luiz da seguinte maneira: a matéria elementar dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores, que operavam no órbita nasciturno, ou seja, na Terra em formação, vemos o seio da Terra recoberta de mares mornos, invadidos por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes, que é o princípio inteligente, exprimem-se no mundo pela rede filamentosa do protoplasma, que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos, por meio dos quais o princípio inteligente faz seu longo percurso pelos reinos da natureza até atingir a faixa da razão. Ou seja, esse princípio inteligente que a gente está estudando aqui, ele vem desde as nômades celestes, evoluindo em todos os reinos da natureza, até chegar até nós na racionalidade que temos hoje. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, do período pré-cambriano aos fetos e às licopodiáceas, aos trilobites e cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários, dos terrenos silurianos, o princípio espiritual ou princípio inteligente atingiu os espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética, ou seja, que é a evolução das formas que são estudadas, aqui na Terra, desde o princípio até toda a evolução do princípio da vida aqui na Terra, junto com o princípio da vida material, vinha esse princípio inteligente se desenvolvendo, Avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou, durante milênios, o sistema vascular e o nervoso, caminhou na direção dos ganoides e teleósteos, arquegossauros e labirintodontes, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas, descendentes dos pterossauros, no Jurássico Superior, chegando à época supracretácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos procedentes dos répteis terromorfos. Viajando sempre, adquire entre os drometérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência, estagiando nos marsupiais e cetáceos do Oceano Médio, e nos rinocerotídeos, certovídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, prosbocídeos e antropóides inferiores do Mioceno e exteriorizantes nos mamíferos mais nobres do Plioceno. Isso aqui são diversos tempos de estudos da época pré-histórica, Incorpora aquisições de importância entre os magtérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pitecantropóides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, a mônada vertida do plano espiritual sobre o planeta físico, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução,
da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho, encerrando assim a árvore veneranda que será de futuro, não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico simplesmente considerado, porquanto, por meio do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, que, por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Então, esse último parágrafo aqui, ele está explicando bem essa questão da evolução. Então, ele vem com esses termos que para a gente é um pouco duro de entender, porque realmente não faz parte da realidade da maioria de nós, né? Pelo menos não faz parte da minha, os estudos desses tempos pré-históricos, mas o que ele está mostrando aqui é que do jeito que ocorreu a evolução da matéria, e que isso está bem estudado aí pelos historiadores, pelos geólogos e tudo, essa evolução não ocorreu só na forma material, mas essa evolução ocorreu também na forma espiritual. Esse princípio inteligente veio evoluindo junto com as formas físicas para nos tornar o que somos hoje. Que é justamente o que ele vai concluir aqui. É como se vê, por tudo que foi exposto, o princípio inteligente vai modelando ao longo das eras, em seu processo de individualização, não só suas estruturas físicas, mas também o seu envoltório fluídico, até tornar-se espírito, com letra E maiúscula, e estar apto para ingressar no período da humanidade. Esse processo de modelagem, contudo, não se interrompe aí, antes se aprimora pela evolução do espírito, conforme deflui do seguinte ensino de Kardec. O corpo é, pois, o envoltório e o instrumento do espírito, e, à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro, apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai se mostrando apto a executar obra mais bem cuidada, ou seja, a gente vai adquirindo a plasticidade e o envoltório fluídico mais sutil à medida que vamos evoluindo e progredindo nesse contínuo, nesses períodos que a humanidade vem passando, certo? E para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Uma palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe a ele empregá-los. Desde que o espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso, reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, à proporção que se lhe aumentam as forças. É como se a gente fosse ganhando uma armadura mais adequada para cada luta que a gente vai ter à medida que a gente vai progredindo, né? Quanto ao envoltório fluídico do espírito, este também se modifica com o progresso moral que o espírito realiza em cada encarnação. Ou seja, a gente vai ficando mais sutil, mais etérico à medida que vamos progredindo, né? Vamos nos espiritualizando mais. E o outro ponto aqui que a gente vai entender, a base pelo menos, isso aqui são estudos muito complexos e de difícil entendimento, principalmente para quem está tendo o primeiro contato com a doutrina agora. Mas isso aqui é para servir de base, para a gente já abrir os olhos e tentar entender melhor essa questão espiritual, certo? E aqui a gente vai entender um pouco da natureza do espírito. E aí a gente já começa com a frase que já corta muitas das nossas pretensões para entender isso, porque existem poucas informações a respeito da natureza do espírito. Dizem os espíritos superiores que o espírito, na sua condição de princípio inteligente individualizado, é incorpóreo, constituído de matéria quintessenciada,
ainda sem analogia para nós. Por isso que a gente não consegue compreender, porque a gente não tem uma analogia aqui. A sua forma é também para nós indefinida. Podemos compreendê-lo como uma chama, um clarão ou a uma centelha, tendo uma coloração que vai do escuro e opaco a uma cor brilhante qual a do rubi, de acordo com a sua menor ou maior pureza. Em virtude da sua natureza, o espírito pode transportar-se com a rapidez do pensamento, sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. O seu poder de irradiação se amplia à medida que evolui, podendo assim projetar-se para diversos pontos ao mesmo tempo, sem se dividir, consistindo nisso o chamado dom de ubiquidade dos espíritos, porque a gente pode ampliar, à medida que a gente vai progredindo, né? Esse pensamento ele pode se ampliar e ele pode atingir, se projetar em diversos pontos como um sinal de TV, né? O sinal é gerado lá na central e ele é projetado, ampliado e projetado para diversas televisões nas nossas casas, né? E é justamente esse poder que a gente vai conseguindo com o tempo à medida que vamos progredindo, certo? Então aqui se encerra esse estudo de hoje. É um estudo complexo, é um estudo para ter o primeiro entendimento dessa questão do princípio espiritual, dessa evolução do princípio inteligente. Isso não quer dizer que nós, espíritas, defendemos que nós encarnamos em diversas formas físicas, né? Que a gente vê em diferentes formas, assim. Hoje a gente veio encarnado em humanos e pode vir depois encarnado em outros animais, tipo um gato, cachorro. Em outras formas não, a gente encarna sempre como humanos. Mas esse princípio inteligente, né, que vai sendo individualizado e depurado com o tempo, ele vem sendo formado desde as nômades celestes até o que temos agora, passando por todos os reinos da natureza. Mesmo que a gente não entenda a natureza básica do espírito, porque para nós ainda é impossível compreender, mas a gente entende essa progressão. Certinho? Era esse o tema de hoje, desse estudo. Para quem tiver dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pode deixar aí embaixo para a gente ir melhorando aqui o nosso estudo e as nossas discussões. Se tiver alguém interessado em estudar Espiritismo, em conhecer um pouco mais, divulgue o link, divulgue o canal, passe alguma aula que você acha interessante e vamos seguir juntos aí nessa jornada contínua de aprendizado. Até a próxima!